final de semana foi marcado pela violência. Um homem pulou o muro de uma casa, da ex-namorada, atirou no atual namorado dela e depois espancou e atirou na ex. Quem acompanhou de perto essa história foi o repórter Rafael Ribeiro, que agora tem mais detalhes sobre esse caso e vem ao vivo com a gente falando sobre essa história. Infelizmente, são 2 mortes e logo pela manhã de hoje nós tivemos novidade também nesse caso. Ribeiro, boa tarde para você. Você conversou até com a família da jovem, é isso? Boa tarde, boa semana. Conversei sim, viu, Valentim? Boa tarde para você, boa semana para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Uma notícia muito triste que chocou mesmo os moradores aqui de Franca. Eu entrei na casa onde tudo aconteceu, Valentim, e realmente uma cena impressionante, horrível, que dá para a gente ter uma noção da crueldade deste assassino. Ele que aproveitou que a ex-companheira, né, a ex-namorada, Valentim, eles ficaram juntos por menos de 1 ano. Há 5 meses já estavam separados. E aí ele aproveitou essa oportunidade, ele que perseguia a ex-namorada e presenciou o momento em que o atual companheiro dela, inclusive, ela estava conhecendo este outro rapaz há pouco mais de 1 mês. Quando ele viu que esse rapaz entrou na casa da Tamares, ele pulou o muro, Valentim, matou este jovem na frente da ex-namorada, espancou a ex-namorada e ainda atirou contra ela. Só que ela acabou pedindo ajuda, mas devido aos ferimentos, Valentim, não resistiu e morreu a caminho do hospital. Eu conversei com a família da Tamares. A Tamares, ela temia pela própria vida, porque ela vinha sofrendo ameaças e ela sabia que o ex-companheiro, o Marcos Antônio Meneghetti, de 38 anos, ele tinha uma arma em casa, inclusive já havia mostrado essa arma para ela. E ele dizia, Valentim, que se ela não voltasse para ele, não seria de mais ninguém, viu? E a atualização deste caso é que hoje, pela manhã, esse rapaz ele acabou fugindo, né? Depois de cometer esse duplo assassinato, ele fugiu e na manhã de hoje foi encontrado com um tiro na cabeça ali na região da Vila Raicos, região oeste de Franca, Avenida Francisco Marques, viu? Como eu disse, eu acompanhei essa história de perto, conversei com a irmã da Tamares. Vamos acompanhar a reportagem. Tamares Justino Araújo, de 29 anos, e Everton Lima Melo, de 36, foram mortos a tiros dentro da casa da jovem, no Parque São Jorge. Tamares vinha sofrendo ameaças do ex-namorado, Marcos Antônio Meneghetti. A irmã de Tamares disse que Marcos já tinha feito ameaças contra a ex. Eu teve um relacionamento no máximo de 1 ano. Mas ficou mais tempo largado do que junto. Porque ela começou a perceber que ele era bem possessivo, muito ciumento. Aí ele não aceitava que ela terminava, sempre vinha atrás, insistindo. Foi o que fez ela levar pra frente, né? Aí nesses últimos dias, agora fazia 5 meses, sabe? Que eles estavam largados. Ela estava conhecendo uma nova pessoa. Só que ela deu a bobeira de trazer que ele fica sempre rondando ela. Ele fica passando de carro na rua, todo dia ele passava. Aí ele viu que o rapaz entrou e pulou o muro. E já chegou atirando nele. O rapaz morreu num lugar. Agora ela conseguiu socorrer. Só que ela ficou 1h30 até socorrer, então ela perdeu muito sangue, então ela não suportou. Conforme ele tentava reatar esse relacionamento, ele chegava a fazer alguma ameaça e ela contava para vocês? Sim, ela contava sim, ela tinha medo. Só que ela nunca chegou a fazer nenhum BO. Porque ela achava que era só por boca mesmo, isso que ele não ia fazer nada. Ele falava que ela tinha que voltar com ele? Sim. Ela ficava morrendo de medo por causa da arma, né? E eu acho que foi o que fez ela continuar também, por medo. Marcos e Tamares estavam separados há 5 meses. Só que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento e por várias vezes tentou voltar com a ex-namorada. Só que Tamares não queria mais. Aí na noite de sábado, o Marcos acabou invadindo a casa da Tamares, pulando o muro deste portão aqui lateral. Lá dentro, ele surpreendeu
a Tamares, a ex-namorada, junto com o atual companheiro. A gente não vai mostrar o interior da casa, porque o cenário realmente é assustador. Só que aqui dentro do imóvel, o Marcos, ele baleou e matou o atual namorado de Tamares. Depois, torturou a ex-namorada. O local ali está todo sujo de sangue. Depois de agredir a ex-namorada e atirar 4 vezes contra ela, ele saiu da casa e fechou esse portão. A Tamares praticamente ficou agonizando dentro do imóvel e gritando por ajuda. Um conhecido aqui do bairro passou por aqui, escutou Tamares pedindo socorro e acabou estourando esse portão e chamando o resgate. O primeiro a ser morto foi o atual namorado de Tamares. A jovem tinha sinais de espancamento, principalmente na cabeça. Tamares chegou a ser levada com vida ao hospital e no caminho disse quem tinha cometido o crime. Mas ela não resistiu aos ferimentos. Vocês imaginavam que poderia chegar a esse ponto? Não, nunca. Nesse ponto, não. Ele espancou ela, sabe? Ele judiou muito dela. Além de tirar nela, ele espancou ela. Marcos fugiu após o duplo assassinato e ainda não foi localizado. Tamares tinha um filho de 6 anos. O atual companheiro dela também deixa um filho. Revoltada, a família pede por justiça. A gente quer que ele seja preso, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Ele não estragou, não foi só uma vida, foi várias vidas. Minha irmã deixou uma filhinha de 6 anos que nem sabe até agora. Tá com o pai, a criança. Muito triste. A gente quer justiça, quer que ele seja preso mesmo. Olha que situação terrível, imagina essa criança, a hora que ela fala, não, mas hoje eu quero ir com a mamãe, né? Você está com o papai, não, mas eu quero ir com a mamãe, né? Até essa criança entender que a mamãe, infelizmente, não volta mais. Agora, Ribeiro, você fechou a reportagem pouco tempo depois que o crime aconteceu. E aí agora pela manhã, nós temos a resposta para essas perguntas que a família fez, né? Que a irmã falou com você. Nós queremos justiça, queremos que esse homem seja preso, que esse homem seja encontrado. E a informação que chega aqui agora pela manhã, esse homem, além de ter a covardia de tirar a vida de 2 pessoas inocentes, ele ainda foi tão covarde que ele tirou a vida dele, é isso? Valentim, infelizmente, né? A gente esperava que realmente a justiça fosse feita, que ele fosse encontrado e preso e pagasse pelo crime que ele cometeu, que fosse aí a júri popular e pagasse pelo crime que cometeu. Mas como você disse, né? A covardia dele foi tamanha. Primeiro de ter invadido a casa da ex-namorada, que já não queria mais nada com ele, e é o que a gente sempre traz aqui no Balanço Geral, né, Valentim? O que leva uma pessoa a não aceitar o fim de um relacionamento? Tantas pessoas aí que ele poderia conhecer. Era um rapaz que não tinha passagens pela polícia, ficou menos de 1 ano com esta jovem, com a Tamares, que simplesmente decidiu terminar, cada um seguindo o seu próprio caminho, mas ele não aceitou, ele ficou ali, né, rodeando a casa dela, percebeu quando ela já estava conhecendo esse outro rapaz há menos de 1 mês, que também tinha um filho pequeno, e aí ele entrou ali no imóvel e cometeu essa brutalidade, essa crueldade. E aí a covardia dele foi além, né, Valentim? Ele não suportando tudo isso, ou até com medo de pagar perante a justiça da terra, né, ele acabou tirando aí a própria vida. A suspeita, a princípio, é isso, que ele tenha tirado a própria vida. A arma que possa ter sido usada neste crime no final de semana estava ao lado do corpo do Marcos Antônio Meneghetti, de 38 anos, ali na Vila Raicos. O SAMU foi acionado, o resgate do Corpo de Bombeiros também foi acionado, ele chegou a ser levado para a Santa Casa com vida, mas não resistiu aí aos ferimentos. E agora essa arma deve passar por perícia para a polícia identificar se foi a mesma que foi utilizada no assassinato do casal, da Tamares e do Everton, viu, Valentim? Ribeiro, tem imagens da manhã? Se tiver imagens da manhã, hoje pela manhã, a informação é essa imagem, né? É essa imagem que chega agora, o Ribeiro, e ele deu um tiro aí contra ele mesmo, perto de uma igreja ali na rua Francisco Marques, né?
Exatamente, são vários estabelecimentos comerciais ali na rua Francisco Marques, mas o que chamou a atenção é que ele estava a poucos metros de uma igreja, que também fica nessa principal rua ali da Vila São Sebastião, da Vila Raicos, que corta ali os bairros da região oeste. Inclusive, comerciantes chegaram, né, a presenciar o Marcos ali na redondeza, caminhando. Muitos disseram que ele estava até com um semblante triste, e aí ele sentou ali próximo a uma pracinha, ali próximo a alguns estabelecimentos comerciais que tem na Francisco Marques, e o pessoal só escutou o disparo, né? E aí o SAMU foi acionado, o resgate também do Corpo de Bombeiros foi acionado, ele chegou a ser levado para a Santa Casa, mas não resistiu a esse ferimento, viu, Valentim? Quer dizer, 3 famílias destruídas. A família da Tamares, a família do Everton, que tinha começado um relacionamento com a jovem, e agora também a família do Marcos Antônio Meneghetti, que não tinha nada a ver com essa história, né? Que não sabia, né, que ele poderia cometer esse crime tão brutal, tão cruel, de tirar a vida de 2 pessoas e depois, com essa covardia, tirar a própria vida para não encarar a justiça, Valentim. E ali o momento que você viu, né, muito bem dito pelo Ribeiro, é o momento do resgate desse homem, foi levado ainda com sinais vitais para a Santa Casa, mas a informação que chegou é que no hospital ele não resistiu. Então, a morte dele confirmada agora pela manhã, a morte desse casal, que infelizmente esse homem tirou a vida e pouco tempo depois tirou a vida dele. Agora a polícia vai acompanhar mais detalhes, mas o caso, a investigação já está praticamente concluída, né? Esse homem aí que, quando essa mulher foi levada para o hospital, a ex-namorada dele, ela ainda, né, nos últimos segundos, minutos de vida, ela confirmou quem era o homem que tinha atirado contra ela, batido nela, que é esse homem que aparece na imagem aí, e atirado contra o atual namorado dela, que não resistiu também aos ferimentos. 3 mortes no final de semana violento, e a segunda-feira também começou já com essa morte agora pela manhã. Rafael Ribeiro, muito obrigado por aquela informação. O Rafael Ribeiro volta ao vivo comigo aqui no Balanço, e a gente tem mais detalhes desse caso também. Qualquer novidade até o final do Balanço Geral, tá?